Agora, aqui na Guararema Vale Litoral, a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Hoje o Evangelho que nós vamos meditar nesta manhã é o Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 1, versículos de 5 a 17. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abias. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedientes fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, eles foi sorteado para entrar no santuário e fazer as ofertas do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé e diante do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor, e seu Deus, e há de caminhar à frente dele, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais e os filhos, e os rebelardes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, o evangelista, hoje nós celebramos na nossa liturgia a memória do nascimento de João Batista, o precursor, aquele que veio para preparar a chegada do Messias, como nós ouvimos, e João também foi anunciado como Jesus, né? Zacarias é que recebe o anúncio que seria pai de João, desse menino, dessa criança, e que ele tinha essa missão, como nós ouvimos aqui no Evangelho, de preparar a chegada. A missão dele era preparar a chegada do Messias, do Salvador da humanidade. E aqui é uma parte desse anúncio, né, porque nós conhecemos a parte também em que Zacarias ele duvidou, né, de que iria acontecer isso, e porque duvidou, ele ficou o quê? Mudo. E enquanto João não nasceu, enquanto o período da gravidez de Isabel, a sua esposa, enquanto esperava o nascimento de João Batista, Zacarias ele ficou mudo. Então ele só recuperou a sua mudez, só foi curado disso depois que a criança nasceu. Mas é interessante, né, bonito, que o Evangelho quer mostrar para nós que João é fruto, né, de um casamento, de uma família que, olhando assim humanamente, impossível, porque tanto Zacarias como Isabel já eram idosos, e além de serem idosos, ela nunca pôde ter filhos, porque ela era tida como estéril. E Deus vai fazer justamente daquilo que humanamente é impossível acontecer o possível. E aqui foi preciso então que Isabel e Zacarias acreditassem, confiassem em Deus. E esse é o caminho que hoje o Evangelho vem nos chamar a atenção também para nós. O nosso Deus, ele é o Deus do impossível. É o Deus que vai realizar aquilo que humanamente é impossível. Porque aquilo que é possível, Deus não vai fazer por nós.
Por que muitas pessoas às vezes vivem até um drama e às vezes até uma crise de fé? Porque às vezes a gente quer que Deus faça aquilo que é possível. E aquilo que é possível, nós precisamos fazer. Então, quando nós fazemos, então a gente vai vendo que a graça de Deus através de nós também vai se manifestando. Vou dar um exemplo. Amar o próximo. Isso não é Deus que vai fazer por mim, sou eu. Se eu tenho uma pendência com o outro lá, eu preciso, claro, posso rezar pedindo a Deus a graça, que Ele me dê a graça de eu superar isso, de eu aceitar isso na minha vida, mas do outro também aceitar, superar isso e aceitar, e nós nos perdoar e voltar a conviver. É isso que nós deveríamos pedir. Então não adianta nós pedir que Deus Ele não vai fazer por mim e por você o perdão. Ele não vai fazer por mim e por você nós nos entendermos. Não, Ele pode tocar no nosso coração, pela sua palavra, pelos seus ensinamentos, do que nós precisamos fazer. Então, Ele já nos ensina o que nós devemos fazer. Se nós precisamos perdoar, não adianta nós ficar esperando de Deus vir o perdão. Não, o perdão Ele precisa partir de mim. Se eu preciso perdoar, se eu preciso aceitar o perdão, então é uma decisão tanto de dar o perdão como de acolher o perdão. Então, se você precisa perdoar ou dar o perdão, aceitar o perdão, acolher o perdão, isso é uma decisão, uma acolhida da sua parte. Então, isso são exemplos bem claros, muito simples aqui, mas para mostrar assim que tem a grande maioria das coisas da nossa vida depende de nós. Então, às vezes a gente fica esperando que Deus faça aquilo que cabe a nós fazer. Não. Deus Ele vai fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Como Zacarias e Isabel, era impossível eles serem pais de João Batista. Mas eles acolheram, viveram isso na vida deles e por isso fizeram a experiência, né, de assim fazer a experiência da graça, da bondade, do amor de Deus acontecendo na vida deles. Então que nós também confiemos e esperemos apenas aquilo que é impossível Deus fazer na nossa vida. E aquilo que é possível, procuremos nós também, porque isso cabe a cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Guararema Vale Litoral. A bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi.